Carlos Bolsonaro reagiu com revolta à divulgação de uma foto do presidente Lula caminhando tranquilamente na praia. Nas redes sociais, o vereador ironizou a imagem e aproveitou para comparar a situação do seu pai, Jair Bolsonaro, com problemas de saúde e que estaria impedido de ter a mesma tranquilidade. Carlos, seu pai tá preso, Carlos. Seu pai tá preso. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui do Plantão do Meteoro. Daí, eles esquecem que o pai deles está preso, né? É um presidiário. É uma mania de achar que ele tá numa colônia de férias. Era isso que eu ia dizer, Sofia. Parece que o Bolsonaro está na colônia de férias para os filhos, né? Cada dia uma reclamação mais sem pé nem cabeça. E dessa vez o Bolsonaro, o Carlos tentou sensibilizar todo mundo, né? Mostrando o Bolsonaro vomitando de cuequinha. É uma cena assim muito ruim, muito feia. Se pelo menos o Bolsonaro malhasse glúteos, fizesse alguns agachamentos, mas nem isso, Sofia. Pelo menos o Bolsonaro corresse, acordasse cedo e corresse que nem você, Sofia. Mas, Sofia, é uma cena muito feia de se ver. Mas estamos aqui, estamos fortes e nós veremos. Eu vou começar, inclusive, te pedindo, Sofia, para colocar o primeiro tweet do Carlos Bolsonaro, porque se eu vi, todo mundo vai ter que ver também. Desculpa, pessoal, é necessário às vezes. O Vamos lá. Carlos ele faz uma ele faz né, reclamação. Sofia, eu vou te pedir só para focar na foto. Foca na foto aí, por favor. Ai, meu Deus, eu não quero ver essa foto, Dai. Vai ver sim, porque o Bolsonaro tá ali com 22 nas costas, olha lá, ó, vomitando, com essas perninhas ali branquelas de Siriema, olha só. Agora eu entendo porque a Ema fugiu do Bolsonaro, porque nem a Ema quis ver o Bolsonaro de perto, velho. Olha que cena ruim, olha que cena patética ali, é o Bolsonaro supostamente, segundo Carlos, vomitando. O texto ele diz o seguinte: prezados, já acho que foi o chat GPT que escreveu, mas tudo bem. O médico do meu pai foi chamado hoje, domingo, 11 de janeiro de 2026, à prisão, após sermos informados de que suas crises persistentes de soluço evoluíram para um quadro de azia constante, o que o impede de se alimentar adequadamente e de dormir. Que bom, né? Se ele não dormir, ele não cai da cama. Ele continua dizendo: é perceptível ainda o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária. Acho que estão pedindo. Bota ele na ala comum. Bota ele na ala comum. Exatamente. Acho que o pedido da família do Bolsonaro é esse, que ele vá para uma ala comum, que ele vá para uma cela com mais 14 pessoas. Eu tenho certeza que o pedido é esse. E ele continua dizendo, neste fim de semana, perdão, a defesa do presidente Jair Bolsonaro protocolou mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que até o presente momento, lamentavelmente, não foi apreciado. A foto anexa registra meu pai em intermináveis crises de vômito decorrentes das sequelas da facada que sofreu, praticada por um antigo militante do PSOL, partido Sempre o mesmo historicamente papo. alinhado à facção Sempre o política mesmo de papo. Lula. O PSOL, gente, o PSOL, gente, o PSOL não é nenhuma facção de Lula. O PSOL, inclusive, em determinados momentos, vota contrário a decisões do PT, para quem não sabe. E É, aí o o Meso, Carlos. que é uma das principais tendências do PSOL, inclusive, tenta se colocar como oposição à esquerda. Exatamente. E ainda tem uma coisa, né? O PSOL, quando apoia o governo Lula, e sim, tem momentos que apoia justamente quando não lança candidatura própria por inteligência, porque se você não pode bancar a candidatura própria, você apoia quem tem chances de ganhar, mas quem defende pelo menos a democracia, e é isso que o PSOL faz. Mas as pessoas que hoje ocupam cargos no governo Lula, como é o caso da Sônia Guajajara e o Boulos, tiveram que se licenciar de cargos internos dentro do PSOL por estarem na gestão do governo, porque não é ideologicamente que o PSOL defende o governo Lula. Então, tem muitas críticas, a gente sempre vai ver essas críticas.
Mas é isso, ele ignora tudo isso, porque não é interessante, né, Sofia? É interessante dizer que o Adélio partiu de algum lugar. Ele não vai falar que o Adélio ia para o clube de tiros que ele e a família frequentavam, ele não vai dizer nada disso, que tinha fotos com bolsonaristas, ele vai falar do pessoal e do Lula. Mas tem mais, tá? Ele fala, inclusive, outras coisas. Ele continua na publicação o seguinte: os crimes pelos quais Jair Bolsonaro foi condenado à prisão de 27 anos: 1. Destruição de patrimônio. 2. Destruição de patrimônio tombado. É mentira que foi só isso, mas ele vai continuar. Ele fala que Jair Bolsonaro estava em Orlando, não se encontrava na Praça dos Três Poderes, portanto, não destruiu absolutamente nada. No direito penal, vigora o princípio de individualização da pena. Ainda assim, nesses dois crimes, Bolsonaro foi condenado injustamente. Ele fala de organização criminosa armada e ele diz que no dia 8 de janeiro nenhuma arma foi apreendida. Não se tratou de movimento armado, foi uma manifestação sem a participação de lideranças de Jair Bolsonaro, que saiu do controle com a exaltação de outros poucos manifestantes. Trata-se de mais uma condenação injusta. 4. Golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí ele fala: não se pode falar em golpe sem ato executório. Mentira, tentativa de golpe é tentativa de golpe. Se tivesse sido consumado, era golpe. Não se dá golpe em um domingo contra prédios públicos vazios. Era só ocupar ali, tá tudo certo. Os participantes foram condenados sobre a tese de crime de multidão, isto é, sem liderança. Posteriormente, contraditoriamente, condena-se Jair Bolsonaro como líder dos fatos de 8 de janeiro, mesmo ele estando fora do Brasil, que se observa uma perseguição política escancarada, incompatível com o Estado de Direito. Mais uma condenação injusta. E ele não parou de chorar, porque ele ainda fala atenciosamente Carlos Bolsonaro. Ele continua chorando, Sofia, e ele não vai parar de chorar, porque não é interessante para o Carlos parar de chorar, ele quer mostrar isso aí para todo mundo, que o pai dele fala besteira, vomita coisas pela boca, mas ele esquece de todo o histórico do Bolsonaro. Ele esquece que documentos provam que o Bolsonaro tanto sabia da minuta tentativa depois para tomar o poder do Brasil, como fez alterações, e a gente tem informações sobre isso. O agente de ordens dele ali falou sobre isso e tinham documentos dentro, né, dos poderes de Bolsonaro falando sobre as suas possibilidades de tentativa de golpe, como dar um golpe, como impedir novas eleições. A gente tem aquela reunião ministerial que fala muito sobre isso. Tinha planos de por que Bolsonaro estava em Orlando, que era justamente para que ele não pudesse depois ser confrontado e ser acusado internacionalmente de estar articulando um golpe de Estado. Então, até a saída dele do Brasil foi totalmente planejada. Tem muitas coisas para a gente ignorar o que o Carlos Bolsonaro fala. Ele viu a foto de Lula passeando com Janja numa praia, tranquilamente, e resolveu postar a foto do pai dele chorando. Ele surtou porque o Lula estava saradinho na praia com Janja. Foi só isso, viu, Sofia? E aí eu vou te pedir para trazer uma outra publicação que foi resgatada nas redes sociais, que lembraram que o Flávio Bolsonaro já tentou, perdão, que o Carlos Bolsonaro já tentou mudar o seu shape com Photoshop, porque ele queria certamente parecer com Lula, isso aí foi no passado. E a publicação fala exatamente isso. Atenção, após Carlos Bolsonaro fazer um post revoltado com o shape de Lula, internet resgata foto de Carlos que ele modificou com Photoshop para tentar melhorar seu próprio shape, mas acabou virando piada na época. Relembro o post no ar até hoje com a edição grotesca. E aí, Sofia, vamos dar risada do Carlos Bolsonaro, porque é impossível não fazer isso, né? Aí a primeira foto, né, do Carlos, meu Deus do céu, que foto ruim. A foto, né, na publicação dele, e ele tentou ali, né, fazer uma redução da barriguinha. Só que repare o braço, Carlos. Ele O Carlos acabou quebrou ali... o próprio braço. Exatamente. Ele acabou aí mostrando que ele não sabe usar o Photoshop, assim como ele não sabe usar direito o ChatGPT, que escreve todos os textos dele, assim como às vezes também parece que ele não sabe usar a cabeça, mas ele segue sendo
o filho do Bolsonaro que tem mais influência aí nas redes sociais, porque é basicamente isso que o vereador internacional sabe fazer, publicar coisa nas redes sociais. Meu Deus, Difícil, viu? E a Marina está dizendo que precisa agora pingar ácido sulfúrico nos olhos. Desculpa, Marina, desculpa a todo mundo, mas vamos dar risada do Carlos Bolsonaro, pelo menos para isso ele serve. Fique com você, Pois é, Sofia. eu fiquei com uma dúvida, Dai, com relação a essa sua notícia aí. Como que, se aquilo lá realmente é uma foto do Bolsonaro, e a gente não pode afirmar com certeza que é uma foto do Bolsonaro, como ela foi tirada? Foi tirada por um Não, visitante, mas o visitante ele pode aparentemente. entrar com o celular dentro da cela? Então, Sofia, aparentemente não é uma foto recente, já com ele preso. É uma foto mais antiga, Ah, aparentemente, porque ele fala ali na publicação que foi entre uma das crises de soluço do pai, soluço e vômito depois da facada. Então, ele não deixa claro que aquela foto foi tirada dentro da sede da Polícia Federal. Pelo menos quanto a entendi. isso, ele não deixa evidência de crime. Isso não quer dizer que o pai dele não tenha deixado evidências de crimes, porque deixou. Entendi. Não, não, entendi. Agora faz sentido. Porque eu fiquei, gente, como assim? Como é que tiraram essa foto? Não, então tá explicado. Muito obrigada, Dai. É, agora eu tô me sentindo até meio burra por levantar essa questão. Mas enfim, voltando. Eles têm uma dificuldade enorme de entender que o pai deles é um presidiário. Ou fazem de conta que tem uma dificuldade enorme de entender que o pai deles é um presidiário. Por que eu digo ou fazem de conta? Porque a gente sabe que isso aí faz parte de uma estratégia de tentar mostrar, que o Brasil vive uma ditadura, né? E dois, da necessidade, eu diria essa principal, da necessidade de dar uma prisão domiciliar para o Bolsonaro. Só que vocês acham que eles querem dar uma prisão domiciliar para o Bolsonaro por causa dessa questão de, ai, não, a gente quer dar pro nosso pai uma boa um conforto, etc. Não, gente, é porque enquanto o Bolsonaro estava em prisão domiciliar, ele ainda era um ator político muito mais forte do que ele é agora. Enquanto ele estava em prisão domiciliar, eles podiam fazer aquele monte de reuniõezinhas que eles faziam e com isso podia atuar numa articulação política. Agora que o Bolsonaro está na sede da Polícia Federal, essas reuniões se tornaram impossíveis. E na prática, as pessoas dependem do que as pessoas que podem visitar o Bolsonaro, que são os filhos e a esposa, para mandar e trazer recados. A capacidade do Bolsonaro de fazer articulação política diminuiu muito. Então eles ficam nessa de ficar o tempo todo falando, ai meu Deus, tadinho, ele não pode ficar aqui, ai, 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 meu Deus, ai minha barriguinha, ai minha cabecinha, para tentar levar o Bolsonaro para casa e com isso jogá-lo de volta para dentro do jogo político. É isso, Dai. Sophie, eu vou só te fazer um pedido. Mandei no chat privado agora um print também, um tweet do Carlos, só para a gente ver o cúmulo. É rapidinho. Olha o cúmulo que ele chegou, que é reclamar. Ele falou, né, sobre os sites que são alinhados à esquerda, criando aí, segundo ele, fake news, e ele está falando que o STF não dá um pio, não abre um inquérito, não bloqueia redes sociais, não manda prender, não acusa gabinete do ódio. Por quê? Porque o Carlos Bolsonaro é acusado de comandar um suposto gabinete do ódio. Suposto porque não foi comprovado ainda e gostaríamos, inclusive, que esse inquérito andasse também, né? Uma milícia digital nas redes sociais. E ele tem a coragem de fazer essa brincadeira aí nas redes dele, criticando essa leve mão, né, essa tendência de ignorar do STF, de acordo com ele. É o nível que o Carlos está chegando. É esse tipo de reclamação, e eu particularmente acho que ele pode chorar mais. Sofia, e você? Gente, eles estavam pedindo uma Smart TV pro Bolsonaro. É esse o nível que eles estão chegando. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia.
Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias no Plano do Meteoro.